peoples! Tranquilo? Bora continuar a nossa série do Flow? A galera pediu e a gente voltou. Então bora lá. Hoje a gente vai falar sobre um setup que muita gente pede. Eu vou até contar a historinha dele, de como surgiu esse setup. É um setupzinho mesmo de fluxo, tá? Uma condição técnica dentro do fluxo que a gente aproveita para tomar. A gente toma alguns proveitos para ir tanto junto na tendência do movimento quanto a tendência do movimento. Eu vou trazer um exemplo técnico aqui, então vai ter que botar a caixolinha para funcionar aí. Assiste pelo computador, assiste pela televisão para você conseguir enxergar bem, fechado? E não se esqueçam, pra gente começar, deixa o like, deixa o comentário e se inscreva no canal do Top Game se você ainda não é inscrito. Bora lá pra nossa mesa de projetos. Seguinte, senhoras e senhores, vou abrir aqui um bloquinho de notas. Ó, vamos supor que o mercado venha caindo. Eu vou desenhar um exemplo geral e depois do setupzinho que a gente chama de rascunho. Eu vou explicar por que do nome. O mercado vem caindo, beleza? Legal. E ele vem caindo com fluxo vendedor. A galera vem vendendo, e você já conhece. Chega no fundo aqui, ó, começa a entrar venda e deixa o suportezinho, retoma e sobe. Sei lá, vou trazer um exemplo, que esse trade aqui foi num 10, tá bom? 10. Eita, 10 feio. Foi lá no suportezinho do 10. Qual 10? Qualquer um... Eita, paga. Qualquer um 10, tá bom? Mas ele foi no suportezinho do 10 aqui, ó. Pá! Beleza. Ou seja, o que a gente viu aqui? Consecutivas vendas no Times in Trades. Pô, nessa altura do campeonato você já conhece isso daqui. Legal. Só que todas as vendas foram no 10, então ficou bem desenhado. E aí a gente chama isso aqui, né, suporte, para quem me acompanha, setup Glaucia, suporte, nada bonitinho, né? Suporte foi formado aqui, beleza? Só que nós, em salas operacionais, a gente começou a notar um padrão dentro do fluxo. Toma cuidado que tem umas regrinhas aí que vocês vão ter que seguir que eu vou mostrar pra vocês, tá? E antes das regrinhas, qual que é o movimento? O mercado ele também vem caindo, e nós já temos o suportezinho do 10. Já é um pontinho antigo. Só que no fluxo ele começava a fazer o seguinte. Ele começava a bater aqui no 10, aí tinha uma venda 10, só que ele continuava caindo. Aí tinha uma venda a 9 e uma venda a 8, tá bom? E eu tô falando aqui, galera, do mercado cheio, tá? Lembrando que eu não tenho setup de mini, é do mercado cheio, sempre olhando o Times in Trades igual ou maior que 50 lotes, tá bom? Combinado? Padrão do que a gente já conhece aqui no nosso do Flow. Aí o mercado começava a cair. 10, 9, 8. Só que ele voltava para um 10. Aí a pergunta é, tá, ele teve vendas consecutivas, o preço não conseguiu cair, voltou a subir. Mas a pergunta é, onde está o suporte aqui? Alguns de vocês vão falar que é o 8, eu concordo, mas nós já tínhamos o suporte a 10. Então o que a gente começou a detectar? Que existia esse padrãozinho de comportamento, que ele passava um pouquinho para baixo do suporte, deixando essa ordem consecutiva perfeita, tá? 10, 9, 8, ok? Não se preocupa com a casa do meio, se tem meio aqui, pode descartar a casa do meio, tá bom? Aquela casinha quebrada, não se preocupa com ela. Mas tem que ter 10, 9 e 8. Com Times in Trades, sempre ordens igual ou maior que 50, combinado? Não esquece disso não. Aí eu pergunto, tá, onde está o suporte? Não tem um suporte claro. Aí a gente começou a detectar que quando ele voltava para cima do 10, ele dava uma comprinha a 11, sempre um ponto acima desta primeira ordem do suporte, tá? Eu vou trazer vários exemplos aqui. E o stop, deixa eu mudar de cor aqui para vocês entenderem, a compra a 11 e o stop loss a 7, abaixo da última ordem, porque se ele romper aqui, ele tem que pesar. Anota essa frase aí, tá? Se ele romper aqui, ele tem que pesar. Nós já vamos complementar isso daqui. Beleza? Deixa eu trazer um exemplo para vocês no próprio mercado que tá rolando aqui agora, ó. Só para vocês entenderem. Então, ó, essa daqui é a minha tela, tá? E olha como surgiu. Vou aumentar a fonte aqui para vocês enxergarem melhor. Olha como surgiu um padrãozinho aqui, ó, fonte. Deixa eu dar um grau para vocês enxergarem. Aqui, ó, aqui tinha surgido um. Olha lá que legal, ó. O mercado estava vindo de cima, tá vendo? Ó? E ele começou a cair. Aí ele veio 5, 5, 5, 4, 5, 3. Tá vendo? Independente do que aconteceu aqui para baixo, porque aqui são outros exemplos. Então você tem venda 5, 5, esquece a casa do meio, 5, 4, 5, 3.
Independente daqui ser um suporte ou não, tá? O que a gente faz? A gente simplesmente vai fazer uma compra se o mercado for para os 5, 6. Não deixa pregoada, é quando ele for para o 5, 6, tá bom? Quando o comprador ficar 5, 6. E o stop da operação é 5, 2. Novamente, isso aqui é quase um setup, é uma condição técnica dentro do fluxo que entra dentro do nosso portfólio de operações. Não é só para fazer isso daqui não, tá? Isso aqui a gente consegue tomar um proveito em alguns momentos. A gente tem um portfólio de várias operações, ela entra dentro do portfólio. É um setupzinho mesmo, tá bom? Beleza? Só que quando você tem um fluxo vendedor, né? A gente quer fazer uma compra, que a gente chama de rascunho. Por que rascunho? Porque você concorda naquele exemplo anterior que eu dei para vocês, que fica um suporte mal desenhado? Lembra? O suporte, ó, o mercado caiu, aí deixou o suportezinho e voltou a subir, sendo que todas as vendas foram no 10. Legal, e nesse exemplo aqui, ó, que caiu, aí ele chegou uma venda a 10, uma venda a 11, uma venda a 9 e outra venda a 7, tá? Outra venda a 8. Aonde ficou o suporte? 10, 9 ou 8, sendo que o 10 já era suporte. Então você concorda que é um suporte mal desenhado? Por isso que a gente chama de rabisco. É um rabisco desse suporte, está mal desenhado, é só um esboço. Deu para entender o porquê do nome rabisco? Então assim, ó, quando vem o fluxo de venda aqui, ó, igual a gente está utilizando aqui, ó, presta atenção, ó, venda, venda, venda. A gente vai fazer uma compra quando o mercado passar para o 11, ok? E um stop a 7. Só que a gente começou a observar um outro padrão, que quando ele rompia o 8, ele pesava bem. Às vezes ele não dava compra a 11 e continuava descendo. Aí aqui a gente vai junto agora com o fluxo. Então presta atenção, rascunho, ó, desculpa a letra, não é muito bonita mesmo não, tá? Rascunho, e a touch aqui não ajuda, é contra o fluxo, tá bom? Contra. O touch aqui não ajuda muito, galera. Perdão, tá? Deixa eu tentar fazer com a letra mais bonitinha que eu consegui aqui, ó. Rascunho, tá? O rascunho, galera, a gente vai contra o fluxo. Como assim contra? Vendeu a 10, vendeu a 9, vendeu a 8, 3 ordens consecutivas perfeitas, a gente faz uma compra a 11, stop a 7. Já o rabisco, a gente vai, isso tá certo. A gente vai junto com o fluxo. Como assim junto? Vou trazer mais exemplos, se estiver bugando, tá bom? Vendeu a 10, vendeu a 9, vendeu a 8, a gente vende a 7 para ir junto com o vendedor. Toma cuidado para não ficar vendendo fundo, tá? Para ir junto com o vendedor e o stop, aonde você ia comprar. Você vai estopar a 11. Você não ia comprar a 11, então você não pode estar vendido a 11. Você vai estopar. Então, na mesma operação, ela pode te dar uma compra ou uma venda. Venda junto para ir com fluxo. Se você sentiu que aqui é o fundo do mercado, você vai contra, esperando ativar a compra a 11, ou às vezes você vai na venda a 7. De vez em quando eu sempre escolho entre um e outro. Pô, o mercado caiu muito, eu não vou vender no fundo a 7, já caiu muito. Eu espero comprar 11, se ele ativar a 7 eu não vou. Ou às vezes, toma muito cuidado, essa ativação do 7, ou seja, na hora que você vai vender, é bem em cima do suporte. Então, às vezes, além de você estar vendendo fundo, é em cima do suporte. Então, toma cuidado, não vai como um setup engessado que você só clica sem olhar onde está clicando. Entende todo o contexto e aí você consegue utilizar um setup ao seu favor. Entende o contexto, então tem algumas regrinhas. Não vende no suporte, não compra na resistência, não fica vendido no fundo, não fica comprado no topo, não tem pra quê. Utilize ele a seu favor. Então, eu gosto muito de utilizar sempre quando a condição está muito bonita. Então, eu vou trazer mais alguns exemplos para não complicar a cabeça de vocês. Vamos supor que o fluxo vendedor vem, vamos pegar outros preços agora, tá? Veio 30 na venda, veio 29, veio 28 de venda, tá bom? Todos de venda. Aonde a gente vende? Aonde a gente compra? Setup do rascunho contra o fluxo. 31 comprador e o stop 27. Deu para entender? E o rabisco? Então aqui é rascunho. E aonde é o stop loss? O touch aqui não ajuda, perdão. E onde é o stop loss? 27. E aqui ativa rabisco. Isso aqui é um padrão que a gente já utiliza há muito tempo nas salas fechadas, tá?
É um proveito que a gente consegue entrar, às vezes, dentro de uma movimentação, seja contra a tendência, seja a favor da tendência. Beleza? O contrário, galera, também é válido. Vamos usar outros preços agora. Sei lá, vamos ver, por exemplo, compraram a 15, compraram a 16, compraram a 17. Rascunho contra o fluxo. Rascunho contra o fluxo. Nós vendemos dólar a 14, um ponto abaixo. E o stop da operação? 18. Só que 18 não é até eu me confundo às vezes. Bisco, que eu vou junto com o fluxo, então eu compro a 18 e stopo a 14. Ô Léo, como que eu sei qual dos dois eu vou? Você tem duas opções. Ou você tem um contexto que, por exemplo, vamos supor que 17 é uma resistência. 17, 18 é uma resistência. 18 é uma resistência. Tá? 18. Já é uma resistência, já segurou várias vezes. E aí o mercado vem subindo, subindo, bate no 18. Você vai querer comprar 18 na resistência? Não. Então sua preferência é para vender a 14. Então você tem uma preferência ali. Pô, a tendência do dia é de baixa. Então sua preferência é vender. Não é comprar no 18. Não é comprar, é vender no 14. Ou você tem um lado, ou espera a ativação. Qual ativar primeiro? Primeiro ele vem para um 18 ou primeiro ele vem para um 14? Ok? Eu quero só lembrar mais uma vez, nós temos vários estilos operacionais, como suporte e resistência, exaustão, absorção, variação percentual, mínima, máxima, rompimento, certo? Esse tipo de trade aqui ele entra dentro do nosso portfólio. Algumas vezes eu tento fazer uma comprinha lá no suporte lá embaixo. Só que escape eu não consigo, o mercado sobe. E às vezes ele me dá a condição aqui em cima, ó. Ele me dá essa condição. Comprou a 15, comprou a 16, comprou a 17, aqui em cima. Só que eu tenho um alvo lá em cima. Aí ele me dá uma compra, comprando caro mesmo, tá? Eu compro caro aqui, o stop tá curtinho, tá? Para continuar a movimentação. Então às vezes o rabisco me dá a continuação do movimento que eu quero. O rascunho me dá o contra-tendência que eu quero, caçando um fundo ali, achando o fundo junto com uma exaustão de movimentação. Isso aqui é mais um setupzinho que vai ajudar a gente, tá? No dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu posso tirar as dúvidas de vocês no comentário ou no ao vivo. Eu posso tirar várias dúvidas de vocês também, tá? Lembrando que todos os setups são aqui, ó, do cheio, tá bom? Dos times and trades filtradinho de 50. E não se preocupa com a casa decimal aqui, ó, desse meio aqui, que pode excluir ela, tá? Tudo que a gente quer é isso aqui, ó, 55, 54, 53. Da venda 52 ou da compra 56 contra o fluxo, tá bom? E não se esqueça, senhoras e senhores, se vocês não me seguem no Instagram, seguem no Instagram. Todos os dias, 8 horas da manhã, eu faço um Morning Call completinho para vocês com as principais notícias do dia, cotações, calendário econômico, o mapa do mercado com os melhores suportes e resistência. Qual que é o seu Instagram? É esse aqui, ó, Léo Santana TR. Me segue lá, deixa o comentário se você gostou, deixa o seu like e eu vejo vocês domingo que vem.